Bom dia, pessoal que está entrando. Poucos minutos a gente começa aqui, tá bom? Só esperar todo mundo entrar. Mais gente entrando. Bom dia, Vanessa, da Gol. Se todo mundo puder postar no chat o nome, o nome aparece, na verdade, a empresa que representa aqui na nossa reunião, fica legal, que aí todo mundo sabe quem está participando, a gente consegue trocar mais informações. Aline, me dá um ok quando a gente puder começar, tá bom? Você que tá com a lista. A Sara, da Smiles e da Gol, tá online. Bom dia, Sara. Luiz Felipe, da Lata Cargo. A Juliana Ramos, do Max Milhas. A Luana Rap. Fernando da Edestinos. A Rayane da Amo Promo. Passagens Promo Seguros Promo. Patrícia da Edestinos. Maravilha. Acho que já tá quase todo mundo. Aline, você me dá o ok, tá? O Gustavo do Urbi. Pode começar, Felipe. Maravilha, a Aline acabou de mandar aqui que a gente pode começar. Está todo mundo aqui. Então, primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo, me apresentar. Meu nome é Felipe. Hoje eu dirijo a operação de Reclame Aqui. Agora à distância, né? Todo mundo em casa, trabalhando. A gente está vivendo um momento bem diferente, né? Vocês sabem muito bem disso.
O setor de vocês é um dos mais afetados por toda essa crise que a pandemia está causando, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E aí, antes da gente começar, aí eu vou pedir sua ajuda, Aline, para abrir para algumas pessoas que quiserem falar. Antes de começar a falar de Reclame Aqui, dos problemas comuns dos setores que estão aqui representando vocês, a gente falar um pouco sobre o congelamento de reputação, falar um pouquinho o que está acontecendo na empresa de vocês, como vocês estão lidando, para a gente ver como que o Reclame Aqui pode ajudar. Acho que o mais importante nesse momento é a gente ver como que está todo mundo, como nós estamos, como que a empresa de vocês está fazendo para trabalhar de casa, como que estão fazendo. Acho que dividir esse tipo de conteúdo aqui é o ponto mais importante. Então, eu queria ver se alguém quer falar um pouquinho como é que está sendo a experiência, se está conseguindo ficar em casa, como que a empresa de vocês está ajudando, os funcionários, os colaboradores. Alguém se disponibiliza a falar um pouquinho? Eu posso, enquanto alguém se disponibiliza, eu vou falar um pouquinho do Reclame Aqui, né? O que a gente está fazendo? O Reclame Aqui hoje a gente tem em torno de 170, 180 funcionários, né? A gente tem 3 andares ali na Berrini, estão fechados há mais de 45 dias, todo mundo de home office. A gente não era uma empresa, eu confesso, que trabalhava em esquema de home office, era bem complicado. O Maurício, nosso fundador, nunca foi um grande fã desse estilo de trabalho, mas aí chegou o corona e ensinou a gente que dá, e a gente está sendo bastante produtivo, está sendo muito legal. Óbvio que a gente adaptou muita coisa, a gente contratou uma fisioterapeuta para arrumar a estação de trabalho de cada um dos funcionários, a gente contratou uma psicóloga para estar disponível para atender essas pessoas nesse momento que é tão complicado, um personal trainer está dando aula de manhã, o Serginho, ele dá aula de alongamento de manhã, faz alguns circuitinhos à tarde, então está sendo bem, a gente está tentando manter a normalidade das coisas na medida do possível, né? Então o Reclame Aqui está lidando dessa forma. Alguém quer dividir com a gente um pouquinho como é que está lidando na sua empresa? A Aline está digitando aqui. Alguém quer compartilhar? Senão a gente já pode pular e deixar mais para frente isso. Ó, a Sara vai. Sara deu um oi. Aline, abre o áudio da Sara, vê se ela consegue falar um pouquinho aqui pra gente, por favor. Sara, seu áudio está aberto. Eu acho que tá acontecendo algum problema. Então vamos, enquanto a Aline vê ali com a Sara, vamos passar para a próxima parte aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A Sara está com problema de áudio. Não tem problema, Sara. Depois, quando resolver, a gente volta nesse assunto, que eu acho que é importante para podermos entender como que vocês estão trabalhando, tal. Às vezes alguma prática de alguma empresa ajuda a outra a resolver alguns probleminhas. Se você puder escrever, Sara, escreve que depois o pessoal lê também, eu comento um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou então passar uma apresentação, porque o Reclame Aqui ele vem crescendo bastante o número de acessos, né? Como vocês podem imaginar, cada dia que passa tem mais gente conectada na internet no Brasil, os números estão crescendo bastante nesse período. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela e mostrar um pouquinho para vocês os novos números do Reclame Aqui, tá bom? A gente preparou um PowerPoint para vocês e eu vou mostrar aqui, tá? Aqui é a primeira parte, né? Para como vocês estão, esteja tudo bem, todo mundo em casa, conseguindo manter essa quarentena para a gente dar uma achatada na curva de crescimento da pandemia no Brasil, que está preocupante, né? E aí eu estava falando para vocês um pouquinho sobre o Reclame Aqui, né? Nós temos 3 andares na Berrini, quase 200 funcionários, se não me engano estamos com 170 ou 180. Na nossa empresa tem academia, tem café da manhã, uma ótima estrutura, mas como o Maurício vem dizendo bastante, isso faz parte do velho mundo, né? Porque nos últimos 40 dias tudo mudou, o Reclame Aqui se reinventou, as empresas de vocês também tiveram que se reinventar, e 100% do nosso quadro está trabalhando home office,
e vem funcionando muito bem. Vocês sabem, todos vocês conhecem bastante o Reclame Aqui, que é a maior plataforma de resolução de conflitos de relacionamento entre consumidores e empresas da América Latina. Nós já temos mais de 20 anos de história, e o nosso maior bem, nosso pote de ouro é a nossa reputação e a confiança que a gente tem, tanto com as empresas, com vocês, como com os consumidores, né? A gente tem muitos dados e todos os dias milhares e agora milhões de pessoas entram para ler sobre a sua empresa, tentar resolver problema, decidir onde comprar. Então, hoje a gente tem mais de 20 milhões de usuários cadastrados, temos várias empresas parceiras, assim como vocês. Então a gente colocou aqui algumas, como a Amazon, o iFood, o Rappi, o Facebook, o Mercado Livre, são empresas parceiras do Reclame Aqui que atendem o consumidor delas através do nosso canal, tá? Falando um pouquinho de números, como eu disse para vocês, a gente tem 20 milhões de usuários cadastrados, mais de 240 mil empresas cadastradas. Provavelmente esse ano a gente vai chegar a 2 milhões de... Oi? Eita, fez um barulho aqui, meio forte. A gente vai chegar a 2 milhões de empresas cadastradas, 21 milhões de acessos por mês, isso quer dizer, 21 milhões de pessoas entram todos os meses no Reclame Aqui para ler e reclamar, a grande maioria ler, pesquisar sobre a sua empresa antes de contratar um serviço ou fazer uma compra, né? E 85 milhões de páginas vistas por mês, isso significa que a gente tem muito conteúdo. Somos o 5º site brasileiro mais acessado, e os 700... esse número é até complicado, né? O 708 site mais acessado do mundo, né? Mais de 1 de sites existentes, o Reclame Aqui está no top 1000. Isso é bem interessante, né? E agora, essa é uma informação bem recente, nesse mês que acabou de acabar, o mês de abril, nós batemos o recorde de acessos em um dia do Reclame Aqui, que foi 1 milhão de acessos em um único dia. Para vocês terem uma ideia, geralmente é no dia da Black Friday que o Reclame Aqui bate o recorde de acessos. E o antigo recorde, que era perto de 1 milhão, sido na Black Friday do ano passado. E esse ano, em abril, sem ser nenhuma data especial, nós batemos esse acesso e o site vem crescendo cada vez mais. Isso é bem importante, porque é lá que estão, no Reclame Aqui, que estão os consumidores tentando comprar da sua empresa, tentando contratar um serviço e às vezes tentando resolver um problema. Por que eu falo às vezes? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona a jornada do consumidor dentro do Reclame Aqui. De maneira bem rápida, alguns já devem ter visto, mas dos 21 milhões, até atrasada essa informação aqui, dos 21 milhões de consumidores únicos por mês, 87 vem do Google, 87%. O que significa? Que ele procura, vamos dar um exemplo de um outro setor. Ele vai procurar um e-commerce. Ele digita Kabum, é confiável? Americanas.com tem frete grátis? Ele vai lá e cai no Reclame Aqui. Por quê? Porque a gente tem muito conteúdo e ele está procurando sobre reputação, sobre qualidade, ele acaba caindo no Reclame Aqui. Ou ele simplesmente digita Reclame Aqui no Google Chrome dele e cai no nosso site, alguma página do nosso site. É o resultado orgânico de busca, que é a grande maioria dos nossos 21 milhões de acessos. 55% desses consumidores, desses 21 milhões, estão no momento de jornada de compra. Ou seja, estão pesquisando marcas, produtos, e 20% desses tem de comprar dentro daquele mês. Isso é o resultado de uma pesquisa do Reclame Aqui. Já os outros 45% estão numa jornada de solução. Isso quer dizer que 45% de 21 milhões vão fazer uma reclamação? Não. Somente 3% postam uma reclamação. O restante, muitas vezes, resolve o problema dele ou entende como resolver o problema dele lendo uma reclamação ou uma resposta de empresa. Tá? E o que o Reclame Aqui está fazendo para ajudar as empresas e os consumidores durante a pandemia? Nós temos alguns produtos que são vendidos pelo nosso time comercial e a gente está fornecendo eles por algum prazo de forma gratuita. Para quê? Para ajudar você, empresa, a se comunicar melhor com o seu consumidor, a conseguir vender mais. Então, por exemplo, o RA Verificada, ele é um produto voltado para o long tail. O Thiago está aqui com a gente, que é nosso head comercial, ele pode explicar mais no final da apresentação, mas é um produto voltado para o long tail.
para onde o Reclame Aqui verifica se aquela empresa ela tem, por exemplo, alguma pendência com Serasa, com SPC, verifica se aquela empresa tem um canal de atendimento funcionando e verifica, dá um selinho para essa empresa. Já tem várias empresas que usam esse serviço e durante a pandemia nós liberamos de forma gratuita para as empresas poderem usar isso e que ajuda sim a vender mais. A Brand Page vocês conhecem, a gente está liberando a básica durante 60 dias para as empresas poderem se comunicar melhor com o consumidor, falar como elas estão fazendo para resolver os problemas durante a pandemia e vários outros pontos que também no final da apresentação a gente vai falar com mais calma para vocês. A Tati e a Ari, que são do nosso time de CS, vai pincelar mais a fundo isso para vocês, tá bom? Também quero mostrar para vocês um pouquinho sobre os números de coronavírus que a gente tem registrado aqui no Reclame Aqui nos últimos 45 dias, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu acho que está todo mundo vendo a minha tela. Aqui. O que a gente fez, gente? Hoje no Reclame Aqui, quando um consumidor vai publicar uma reclamação, ele consegue marcar numa flag, numa caixinha, se aquela reclamação dele tem alguma relação com a pandemia, com o Covid-19. E hoje a gente tem um número de mais de 100 mil reclamações relacionadas ao Covid. E aqui, do lado esquerdo, vocês conseguem ver as principais categorias reclamadas e agências de viagem está na primeira posição, muito próximo a bancos, né? Que é a categoria que vocês se encaixam. Oi? Obviamente a gente sabe... Alô? Oi? Oi, acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Agora sim. É a Sara aqui da Gol e da Smiles. É que eu tava Oi, com a Sara. Aline... Tudo bem? Eu tava com a Aline testando aqui o fone que não funcionou naquela hora. Quando você falar que eu posso falar, eu entro, tá bom? Não pode falar agora mesmo. A gente pausa agora e depois eu volto para esse assunto. Tudo bem. Acho que tá todo mundo me ouvindo, então. Tá todo mundo te ouvindo. Sim, ok. Que sim. Aqui no começo, quando você perguntou como que foi essa fase, né, de migração, de home office, para a gente que já estava acostumado a trabalhar numa central de atendimento, no caso da Gol e da Smiles, como a Gol, na verdade, já foi, na verdade, é a pioneira, né, do trabalho em home office, para a gente não foi tão difícil essa questão da migração, né, de sair da central, de ter todo o equipamento certo, as ferramentas para trabalhar em casa. Então, para a gente foi bem tranquilo, até mesmo porque a Gol já pratica esse modelo home office com a parte de atendimento, mas não com a parte de back-office, né? Então, assim, nós tivemos só um pouco de dificuldade para, na verdade, fazer com que o back-office, né, que é um trabalho totalmente diferenciado, de receber chamadas, de atendimento mesmo do front, né, para que o back-office se adaptasse ao trabalho mesmo do home, né? Foi a nossa única dificuldade do dia a dia, trabalhar com planilhas, né, com produtividade, enfim. Mas a questão de ferramentas mesmo, assim, do próprio sistema, né, de home office, para a gente foi bem tranquilo, né, só mesmo essa parte de adaptação mesmo com as pessoas de back-office, que foi mais complicado, mas agora a gente já está conseguindo lidar super bem, é bem como você falou mesmo, né, que tem muito serviço que a gente imaginava, como que será que vai ser, será que esse serviço realmente ele tem como ser feito em casa? E a gente tem aprendido isso a cada dia, né? Que tem muita coisa que dá, assim, para trabalhar de longe, para fazer em casa, assim, coisas que a gente nem imaginava. É só ir se adaptando ao modelo do back-office, ao home office, né? Com certeza. Hoje em dia, todo mundo conectado, fica muito mais fácil. Óbvio que a gente vai enfrentar ainda algumas mudanças, que tem aquela curva para baixo na produção, mas depois eu acho que só aumenta, além de diminuir custos operacionais, a gente poder investir mais em gente, né? Ter uma equipe melhor, investir em treinamentos, tal, uma equipe maior. Eu acho que esse se tem algum ponto positivo em tudo que a gente está vivendo, talvez seja esse, né? Da gente ver que tem sim como a gente trabalhar de casa, a gente sabe que o transporte, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, é complicado, então, às vezes, dias de casa vai melhorar muito a qualidade de vida do colaborador e a produção aumenta, é bom para todo mundo, né? Verdade. Mas muito obrigado, Sara, por dividir com a gente. Tá bom, obrigada. Maravilha. Voltando, gente, vou só terminar aqui de apresentar o que eu estava mostrando para vocês, mas eu queria, antes de voltar para minha tela, apresentar para vocês, eu acho que muita gente já conhece, a Patrícia Canci,
A Patrícia é nossa parceira há bastante tempo. Aline, se você puder liberar o áudio da Patrícia, por favor. A Patrícia é nossa parceira há bastante tempo. Ela é especialista em relações com consumidores, especialista em crise. Ela depois vai poder falar o currículo dela um pouquinho melhor para vocês. E ela está trabalhando bastante com a gente para auxiliar as empresas, dando dicas, compartilhando a experiência dela em como lidar com o seu consumidor nessa crise, né? Como reter esse consumidor, como resolver os problemas de uma maneira mais fácil e até vender mais. Então a Patrícia está aqui com a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada aí pelo convite e, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui dividindo esse momento com vocês. Maravilha, Patrícia. Então, terminar aqui, que eu vou só tentar de apresentar aqui os números, vai ser bem rapidinho, e aí eu já passo a bola para você poder falar um pouquinho com esse pessoal. Perfeito, obrigada. Acho que todo mundo já está vendo minha tela novamente. Aqui está o top 10 das categorias mais reclamadas no Reclame Aqui, com aquela flag que eu estava explicando para vocês. Quando o consumidor marca que a reclamação tem relação com Covid-19, né? E a agência de viagem está em primeiro, com 28 mil reclamações. E na última semana, os bancos dobraram o número de reclamações das agências de viagem. Isso é muito devido a problemas de financiamento. A gente viu várias notícias falando que os bancos iam jogar aquela parcela do financiamento do carro, da casa, para o final do contrato. Muitos bancos não estão conseguindo fazer isso e vem subindo bastante o número de reclamações, né? Então, o que isso mostra? Que o setor de vocês é um dos setores mais afetados pela Covid-19. Isso também é muito claro para todo mundo, né? Os aeroportos fechados, fronteiras fechadas, né? Hotéis sem funcionar, Disney não sabe se vai abrir esse ano. Então é um cenário muito preocupante e por isso que a gente abriu essa reunião setorial com esse setor específico para ver como que o Reclame Aqui pode ajudar vocês nesse período tão complicado que vão ser ainda os próximos meses e talvez até esse ano como um todo, né? E agora eu queria passar a bola para a Patrícia para ela falar um pouquinho da visão dela, o que ela enxerga referente a esse setor e principalmente referente aos consumidores nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Ali, carregou. Estão me ouvindo? Tá um pouco baixo para mim, Patrícia. Vê se melhorou agora, senão eu tiro o fone, qualquer coisa. Para mim, melhorou. Então, novamente, bom dia, gente. Eu comecei a minha carreira profissional trabalhando em aviação. Então, na década de 90, eu entrei em aviação. Trabalhei por 14 anos em empresa aérea. E depois eu fui para o varejo e trabalhei no varejo alimentar por muitos anos, no Grupo Pão de Açúcar. E depois na Via Varejo, trabalhando com o varejo mais de eletroeletrônicos e e-commerce. O que eu acho que vale, e é uma experiência de empresa aérea, né? Que acho que eu levei para a minha carreira profissional, para todas as outros trabalhos que eu fiz, é justamente a questão de gerenciamento de crise, né? Então, eu acho que, pensando em aéreas, né, como faz parte da realidade, não fazia tanto no passado, mas depois de acidentes que aconteceram, acabou se estruturando este modelo. Então, é claro que o que se tem hoje documentado ou pronto, vamos dizer assim, nas empresas aéreas, é mais referente a acidente aéreo, a interrupção do serviço por outras razões, mas eu acho que o que vale é o pensamento crítico de como construir um gerenciamento de crise, né? E qual é o princípio básico assim, de um gerenciamento de crise? É o foco na solução e não no problema. Então, você parte do problema, sim, vai desmembrando ele em pedaços e para chegar nas soluções até antes que esse problema exista, para quando ele acontecer, você está preparado. É claro que isso tudo que aconteceu agora, acho que ninguém estava realmente preparado. Mas o que vai vir depois disso, que está sendo tão falado como o novo normal,
quem vai construir esse novo normal somos nós. Então, depende daquilo que a gente for construindo agora para a gente estabelecer essa nova vida, essa nova dinâmica que vai acontecer. É um fato que a jornada do cliente também vai mudar bastante, né? Mas, de novo, as empresas podem protagonizar esse movimento e ajudar a construir essa nova jornada e não só esperar com que o cliente decida como que vai ser essa nova jornada. Então, acho que aí passa, e principalmente na aviação, passa muito por questões sanitárias, né? O turismo todo passa muito por questões sanitárias. E aí você estava até falando dos bancos, quando vi lá ele em primeiro lugar, e aí eu lembrei até na semana passada, até fiz um comentário rápido que eu tive que ir numa agência na semana passada por uma questão que eu não conseguia resolver de jeito nenhum, não consegui resolver pela internet, não consegui resolver com o meu gerente, fui na agência. Tirada toda a experiência, a frustração de ter que ir na agência, o que mais me aborreceu foi quando eu cheguei na agência, realmente todos os funcionários estavam com máscara, né? Estavam com equipamento, vamos dizer assim, né? Só que a grande maioria, principalmente nas mesas de atendimento, estavam com a máscara no pescoço, né? Então, eu acho que é esse tipo de cuidado que a gente tem que prever, e aí é como que você envolve o time e capacita o time para ele entender por que ele está fazendo aquelas coisas e a importância. Porque quando for se restabelecer a nova rotina, né, a nova vida, qualquer deslize desse tipo pode ser fatal para a continuidade de um negócio ou para a continuidade de um acordo que se foi feito. Então, eu acho que isso é um ponto super relevante na questão de gestão de pessoas, né? Todo mundo teve suas rotinas alteradas, é um fato, todo mundo comentou aqui um pouquinho, Sara comentou um pouquinho com a gente da questão de rotina, de home office e tal. Tem muito se falado que as pessoas estão trabalhando até muito mais do que trabalhavam presencialmente, né? Mas, assim, tudo tem um prazo de validade, né? Então, a gente já deveria estar pensando agora como que vai ser depois disso, né? Quais áreas que se tem uma proposta de continuar home office ou não? Quais as pessoas dentro dos grupos de funcionários gostariam de manter essa proposta de home office ou não? Porque pode ser que tenha gente que gostaria de, assim que possível, ir trabalhar presencialmente. E esse tipo de coisa, a gente não precisa esperar a vida ter voltado ao normal. A gente tem que se preparar agora. E aí, por isso que eu falo da questão do gerenciamento de crise, que é isso, é você pensar lá na frente o que pode ser as opções e já ir mapeando agora. Pode ser que metade delas você nunca vai usar? Pode ser. Mas isso não é desperdício de esforço e de trabalho, porque isso ajuda você a pensar em possibilidades e a criar soluções. Então, eu acho que agora a gente deveria um pouco, as empresas começarem a mobilizar pessoas do seu time para pensando e mobilizar essas pessoas para o resgate da normalidade, como que vai ser esse desenvolvimento de futuro. Porque não adianta depois um dia falar assim, segunda-feira acabou o isolamento social, e aí como vai ser? Todo mundo vai sair desesperado para definir como vai ser. Então, a gente precisa começar a trabalhar agora, pensando sempre nas soluções mais óbvias possíveis, mais simples possíveis, envolvendo muito time. Outro dia eu estava assistindo uma live do Nizam Guanais, e eu até anotei aqui uma frase que ele disse, ouça a sua intuição animal. Então, acho que é isso. Agora, quem está falando que sabe o que vai acontecer, como vai ser, não sabe, né? Então, a gente vai ter que ouvir muito a nossa intuição. Ninguém melhor do que quem está no próprio negócio, conhece o negócio, para pensar nas melhores soluções, mas participar todo o time e ouvir o time e que eles participem nessa construção dessa nova rotina ou desse novo modelo de negócios que vai se estabelecer daqui para frente. É isso aí. Realmente a gente não pode estacionar agora, né? Ações normais não resolvem problemas que não são normais, então a gente tem que pensar diferente. Realmente
não tem um padrãozinho, receita de bolo, né, que a gente possa seguir, que vai funcionar para todo mundo, não existe. Tem gente que está doida para voltar a trabalhar presencialmente no escritório, tem gente que está adorando essa nova experiência de trabalhar alguns dias em casa, então a gente precisa realmente analisar cada caso como um caso para poder atingir o melhor objetivo, né? Aí o pessoal está comentando aqui, bastante coisa vai mudar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Vou compartilhar novamente aqui minha tela, antes da gente abrir um bate-papo agora, todo mundo junto com a Patrícia, sobre o setor específico de agências de turismo, tá? Todo mundo está vendo minha tela, acredito que deve estar terminando de carregar. Esse aqui é a gente compilou alguns dados só sobre a categoria agências de viagem, tá? Nesse período, o total foi 28 mil reclamações, como eu mostrei para vocês, um pouquinho mais de 28 mil. Temos um pico de reclamação aqui no dia 17 de março, de quase 2 mil reclamações, mas a gente vê uma curva um pouquinho para baixo. Lembrando que isso são reclamações relacionadas ao Covid, tá? E aqui são os principais problemas que o consumidor marca. E aí eu queria mostrar isso para vocês, para depois abrir para vocês falarem um pouquinho com a gente aqui, como que está sendo essa realidade aí para vocês, e como que vocês acham que o Reclame Aqui poderia ajudar vocês nesse momento. A ideia nossa aqui é fazer um brainstorm, a gente ouvir tudo que vocês têm para falar. Por quê? A gente não vai fazer nenhuma mudança agora de imediato, mas assim, a gente quer entender tudo que vocês estão vivendo para a gente poder propor algumas melhorias no nosso processo, talvez algumas mudanças em moderação de conteúdo, por exemplo. O Osiris, a Yara estão aqui com a gente online. Então a gente quer colher o maior número de informações do que está acontecendo no dia a dia de vocês, no chão de fábrica, tudo que está acontecendo de problemas e de soluções que vocês estão encontrando, como que é o meio termo, para a gente poder propor algumas mudanças e poder ajudar vocês da melhor forma possível, talvez até colocando um campo a mais na reclamação, por exemplo, para a gente identificar algum problema específico. Então, 31% das reclamações são referentes a cancelamento, 18,5% problemas de atendimento, 13% estorno, 11,2% não consigo cancelar, 9,5% remarcação. Aí depois fica tudo muito pequeno, que aí é cobrança indevida, não categorizada e outros problemas com 3,4%, né? É meio óbvio quando a gente para pensar, mas eu acho que é bem importante a gente mostrar esses números para vocês, porque realmente, né, fronteiras fechadas, hotéis fechados, parques fechados, não dá para viajar, tem cancelamento, óbvio. A gente fez uma campanha para tentar fazer as pessoas não cancelarem, sim remarcarem seus compromissos, suas passagens, suas viagens, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode fazer isso, nem todo mundo que quer fazer isso. Então a gente queria escutar um pouco vocês para entender como que está sendo na prática. Sair um pouquinho dos dados de Reclame Aqui e entender como que está sendo na prática o dia a dia para vocês com esses problemas novos que vocês estão enfrentando. A Aline acabou de mandar ali no chat, quem quiser falar, clica ali no ladinho, em levantar a mão, ela abre o microfone. Quem quer começar, expondo um pouquinho o que está acontecendo? É bem importante a gente conversar para a gente poder entender como que a gente pode ajudar vocês. Felipe, deixa eu fazer uma consideração enquanto o pessoal se prepara para falar, ou para inspirá-los a falar também um pouquinho. A gente já falou isso em algumas conversas e talvez tenham pessoas que já tenham participado, mas eu acho que assim, alguns comentários que podem ser importantes, tá? Primeiro, é claro que o setor foi extremamente impactado, e isso impactou a questão do volume de problemas. Mas ao passo que você tem um setor inteiro impactado, a concentração de problemas são muito grandes, então todo mundo tem o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de deficiência. Então, assim, ter posicionamentos massivos, rapidamente, com agilidade, em todos os seus canais de comunicação, ajuda muito a minimizar o impacto e essa migração de clientes para outros canais. Eu acho que um outro ponto que também precisa
ou poderia ser revisto em quem ainda não reviu, é a questão de facilitar o acesso em alguns canais. Eu vou dar um exemplo, pensando também, já que a gente está no segmento, de uma dificuldade que eu tive com uma empresa aérea, nem é uma empresa aérea nacional, aqui, ou nacional, acho que já quase nenhuma é, né? Mas assim, mas que é uma empresa de fora. Mas eu tive muita dificuldade em entrar em contato com os canais. Primeiro, assim, o canal telefônico é o que está super congestionado, e a gente entende nem deveria o que você vai procurar. Mas quando eu entrei em formulários de e-mail, chat, tinha tantas informações obrigatórias que me exigiam e que eu não tinha em mãos, que praticamente inviabilizava o atendimento. Então, por exemplo, eu colocava o código, a data do voo, o número do voo, aí pedia o número do bilhete. Quem usa aplicativo sabe que nos aplicativos você não tem o número do seu bilhete. Aí você tem que procurar o e-mail que você recebeu quando você comprou a passagem, que recebeu o número do bilhete. Então, assim, eu sei que tudo isso é feito para facilitar na hora da tratativa, porque quanto mais informação você tem, mais rápido você vai ser. Mas a gente está vivendo um momento diferenciado, onde a gente tem que acolher por esses outros canais esse cliente. Então, eu acabei migrando para um outro canal, para um canal externo da empresa, porque eu não conseguia me comunicar com a empresa. Então, eu gostaria, como recomendação, de falar, olha aquilo que você está exigindo como informação obrigatória nos seus canais de entrada, para ver se você não pode flexibilizar nesse momento e facilitar o acesso para esses clientes, né? Faz algum tipo de pesquisa aberta. Eu acho que agora, outro ponto que eu também comentei em uma outra conversa, é que, assim, agora é momento da gente fazer pesquisa aberta, de ouvir o que o cliente tem para falar, porque qualquer pesquisa mais fechada, com respostas fechadas, a gente já está subentendendo que a gente já sabe o que o cliente está pensando, acha e por que ele está fazendo as coisas. Então, faça um menor volume, eu sei que dá muito mais trabalho analisar a pesquisa aberta, mas é ali que você vai receber a qualidade e o sentimento do cliente. Então, está tendo um volume grande de migração para o Reclame Aqui, para algum outro canal, pega um grupinho, faz uma pesquisa com eles, entende por que eles estão indo. Muito provavelmente eles vão falar para vocês exatamente isso. Estou tentando falar, tentei entrar ali, não achei a pergunta na página tal do site. E aí, com isso, você vai melhorando as informações no site, o acesso à informação para o cliente. Ele quer ter confiança naquilo. Por mais que você já tenha se posicionado, vai ter reembolso, ele quer ter certeza que o caso dele vai ter. Então, de que forma que você facilita essa informação para o consumidor? Então, acho que se a gente olhar e ouvir um pouco mais do cliente neste momento, de uma forma mais aberta, pode ajudar a direcionar as ações para melhora dessa comunicação com os consumidores, tá? Isso tem tudo a ver com o que o Maurício sempre pontua do índice do esforço do cliente, né, Patrícia? Quando aumenta esse índice do esforço para resolver um problema, a chance de dar errado, de você até perder esse cliente, vai aumentando a cada passo que ele tem que dar a mais, né? Muitas vezes a gente também usa que as empresas criam regras pensando nos 2 ou 3% de pessoas que vão tentar tirar vantagem de alguma coisa e acaba prejudicando os 97% que estão lá para tentar resolver um problema, no caso que a gente estava falando, alterar uma passagem, ou pegar um reembolso. Então, realmente, acho que ouvir o consumidor e essas pesquisas quali abertas, ler os textos, entender, fazer uma nuvem de palavras, tem muitas respostas, para poder entender o que está pegando e resolver os problemas, as frutas baixas, primeiro, e depois ir melhorando, com certeza você vai começar a colher frutos, né? Você falou um pouquinho de uma experiência particular sua, eu também vou falar uma minha, e como é positivo, eu vou citar o nome da empresa, né? Eu tinha uma passagem, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tinha uma passagem comprada já para um Xabar que eu teria em Campo Grande com a Gol. E, obviamente, o Xabar foi cancelado e eu fui cancelar ou remarcar essa... Eu queria entender como que eu ia fazer. Eu entrei pelo aplicativo, o aplicativo é ótimo, e aí já me deu as opções. Como eu falei assim, vou ficar com crédito, é mais rápido, porque pelo cartão de crédito ia demorar, o estorno, e provavelmente eu vou voar quando tudo voltar ao normal para Campo Grande várias vezes. Eu fiz pelo aplicativo, falei que eu queria o crédito, marquei lá, dei ok. Aí eu tô acostumado, né? Falei assim, agora vamos esperar uns 3 dias aí para ver quando que vai cair meu crédito.
Eu fui na hora no aplicativo, fui lá ver pagamentos, tal, as opções de pagamento, tava lá, crédito, X reais, que eu posso usar como método de pagamento. Funcionou para mim, resolveu meu problema, minha passagem tinha sido cancelada, e agora eu tô com crédito lá para usar quando as coisas normalizarem. Funcionou muito bem, sem burocracia, não precisei pôr o número do bilhete, porque eu já estava logado, né, pelo aplicativo. Então funcionou muito, muito bem. Quando eu falei que eu queria cancelar, ele já mostrou a passagem que tinha para eu poder cancelar ou remarcar. Eu cancelei, peguei os créditos, estou lá com meus créditos na Gol e funcionou muito bem. Isso é uma maneira fácil da gente conseguir resolver um problema tão complicado nesse período, né? Então, esse exemplo acho que é bem positivo para falar também o que está funcionando bem, e eu tive uma experiência bem positiva com a Gol. Sara, ó, coisa legal. Alguém agora está disposto a falar alguma coisinha, falar algum problema particular que está enfrentando aí na sua empresa? Tem alguma sugestão? Como que o Reclame Aqui poderia ajudar? Aí, Marina Porto. Aline, você abre o áudio da Marina, por favor? Ah, já abriu. Marina? Já apareceu ela aqui do lado. Oi? Oi, Marina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu represento a agência de viagem e destinos, que é uma agência online. Nós somos intermediadores da compra, né? Nós fazemos o intermédio da companhia aérea com o passageiro. Nós não somos os detentores dos valores cobrados. Então, quando ele faz a compra, os valores já são automaticamente encaminhados para a companhia aérea. Então, quando há um cancelamento ou uma alteração, os nossos passageiros eles não aceitam as condições da companhia. Prazo de reembolso, se há alguma diferença de tarifa. Então, eu queria saber como que a gente pode, de uma maneira, uma melhor forma, passar isso para o cliente, de uma forma que ele entenda que nós somos apenas intermediadores, que se não pode o reembolso, ou se não pode... porque a gente tem muitos casos também de clientes que compraram em 2019 para voar agora. Então, a validade do bilhete já está expirando, né? Por exemplo, eu tenho um passageiro que o bilhete dele vai expirar no mês 7. Ele não quer utilizar o bilhete até a data da validade, ele quer voar em 2021. E a companhia aérea não permite, porque a alteração tem que ser dentro da validade do bilhete. Então, essas pequenas coisas não é da nossa alçada, que é a gerência da companhia aérea, a gente está tendo muita dificuldade com que o passageiro entenda que nós não somos nós que determinamos as regras. É realmente algo bem, bem complicado, né? Porque quando o consumidor entra, ele compra da E-Destinos, né? Ele entrou no seu site, ele está comprando de vocês, e realmente nem sempre ele consegue entender que o serviço é da companhia tal, da companhia A ou da companhia B, né? A minha primeira análise sobre isso, e depois acho que a Patrícia pode completar com mais informações. É óbvio, né? O momento é diferente, o momento é preocupante, a gente entende as regras de um ano das companhias, mas cabe à companhia aérea tentar flexibilizar isso um pouco, entender que não tem como o cara viajar, por exemplo, o exemplo que você deu no mês 7, provavelmente. Ainda vai ter muita coisa fechada. Como que a gente consegue flexibilizar isso? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem poder de barganha com as companhias aéreas. Eu acho que a comunicação, deixar sempre bem claro para o consumidor e mostrar que vocês estão tentando resolver isso, que vocês estão do lado dele, que vocês estão levando o problema dele para a companhia, que foi o exemplo que você deu, no caso, é bem importante mostrar essa empatia, mas realmente é um problema que só, nesse caso, a companhia aérea pode resolver para vocês, né? Então, eu acho que a melhor forma é a gente sempre tentar falar com esses fornecedores, no caso a companhia aérea, para tentar ver se existe um meio termo, já que a condição é especial, que a gente está vivendo é um momento especial, ver se existe alguma condição especial para isso. Mas se mostrar para o consumidor que você está lá para tentar resolver o problema dele da melhor forma possível. Patrícia, não sei o que você acha sobre esse problema específico.
Eu acho que já deve ter, né, muitos movimentos nesse sentido, mas eu acho que agora é um momento para juntar esforços, né? Provavelmente essa situação que a Marina colocou aqui da Destinos não seja só da Destinos, outras agências, né, tenham o mesmo tipo de dificuldade, talvez mais ou menos com determinadas empresas aéreas. Então, assim, eu acho que é um momento de juntar esforços e de tentar mais massivamente mesmo esse tipo de negociação junto com as empresas aéreas, né? Então, de realmente buscar esse posicionamento de uma forma mais estruturada e juntando outras empresas que estão passando pelo mesmo tipo de dificuldade. Eu acho que um ponto que também vale talvez como aprendizado futuro é de que forma, a partir do momento que você é intermediário, que você deixa muito mais claro para o seu consumidor essas condições no momento da venda. Então, talvez seja uma forma de pensar agora o que você pode melhorar para o futuro, de deixar mais claro essas condições de contrato. Eu sei que quando... Eu também já comprei da Destino, gente, assim, viagem, eu já comprei de todo mundo. Então, mas assim, você recebe realmente uma documentação enorme, várias páginas, um monte de coisa escrita, com um monte de regra, mas assim, quem realmente para ler aquilo, né? Que a gente, é sempre a nossa discussão de contratos, né? Então, de que forma que você pode criar ali uma faquezinha, umas perguntas frequentes, pegando essa experiência que vocês estão tendo agora, de onde estão sendo as principais dores, e já começar agora a desenvolver esses ajustes e deixar mais claro para o cliente realmente quais as responsabilidades de cada um, porque assim, não adianta, você vai sempre ser solidário, você faz parte dessa relação, ele comprou de você, ele não comprou direto da empresa, então não adianta simplesmente falar, não é comigo, é com o outro, o consumidor ele vai ficar chateado com você, então de que forma que você tira esse atrito, deixando isso muito claro no momento da venda. É claro que ninguém compra uma viagem, principalmente uma viagem de férias, pensando em cancelar essa viagem, né? Porque a gente acredita ali, né? Botando, mas assim, então, assim, eu sei que é um pouco frustrante ter que falar disso para o consumidor na hora que você está vivendo ali um momento mágico. Mas eu acho que tem formas de se fazer isso de uma maneira mais leve, né? Mas que deixe isso mais claro realmente no momento da contratação. Agora, para a solução imediata, eu acho que dificilmente, individualmente, vocês vão conseguir uma solução com cada uma das empresas. Deveria ser um movimento mais coletivo, até porque aí vocês podem mostrar a quantidade de consumidores que estão ficando indignados com a falta de posicionamento ou com o posicionamento que determinadas empresas podem estar tendo nesse momento. Então, eu acho que vocês ganham força nessa negociação, usando as associações, enfim, para fazer essa conversa mais estruturada com quem quer que seja empresa aérea, seja hotelaria, com quem quer que seja, tá? O próprio Reclame Aqui pode ajudar vocês nesse ponto específico. A gente consegue fazer esse meio de campo com as empresas aéreas, com o setor de hotelaria, para a gente ver a melhor forma de lidar com problemas específicos que estão sendo comuns para todos os intermediários, por exemplo, como você deu agora. Eu vi que mais uma pessoa quer falar, a Sara da Gol, e enquanto a linha abre para a Sara, deixa eu ler aqui para vocês o comentário da Rayane. Foi super legal, ela não pode falar agora, mas ela trabalha com aéreo, né, na Passagens Promo e seguros viagem na Seguros Promo. E eles tiveram um aumento no número de reclamações, 108 reclamações no último mês, e eles são uma empresa que recebe pouca reclamação, eles são RA1000 nos últimos 12 meses, e aí eles fizeram uma atividade muito interessante, eu vou ler para vocês. Dessas 108 reclamações, a grande maioria é devido ao atendimento, pois eles não esperavam o aumento repentino do fluxo e precisavam ainda conciliar com home office e redução do quadro de funcionários. Criamos um formulário para solicitação de alteração e cancelamento, com crédito, e o divulgamos nas redes sociais, booths e outros. Dessa forma, disponibilizamos um atendimento self-service, que até então não tínhamos, e funcionou muito bem. Conseguimos fazer essas alterações e o número de novas reclamações já caiu 44%. E das 108 reclamações que foram publicadas, já foram avaliadas 99%
positivamente. Então, para a gente foi muito positivo. Então, isso é fazer a limonada do limão, né? Então, é bem interessante mesmo fazer esse serviço self-service, onde o consumidor pode, de maneira prática, né, decidir o que ele quer fazer com aquele dinheiro que ele gastou comprando um seguro ou uma passagem com vocês, né? Foi bem parecido com o que eu consegui fazer na Gol, e para mim resolveu também 100%. Falando em Gol, a Sara já está online aqui. Sara, seu áudio está liberado? Oi, estão ouvindo? Oi, agora Oi. estamos. Tudo bem, Sara? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer pelo elogio, né, que você fez aí para a Gol. Realmente a gente tem estudado, né? Cada dia é um dia diferente, né? A gente não tem como traçar um plano hoje e seguir com esse plano, né, até o final do mês. Cada dia a gente vai estudando, vai analisando as propostas dos clientes, enfim. E acho que uma das coisas que a Gol fez logo de início foi essa questão do cancelamento, né? Porque tanto no nosso Reclame Aqui, como nas demais plataformas que a gente atende, a gente identificou que o cliente estava reclamando, porque ele não conseguia falar por conta da alta demanda para fazer o cancelamento do voo dele, né? E tanto a Gol quanto a Smiles, de início, já disponibilizou no site a opção do cliente fazer o cancelamento e o próprio site já isentar, né, a taxa de cancelamento do cliente, desde que o voo dele estivesse dentro daquele período, né, de atrito aí da pandemia. Inclusive, a própria Smiles, ela habilitou para que o próprio site já revalidasse as milhas, né, expiradas se houvesse. Então, se o cliente ele fizesse um cancelamento de voo nacional, né, direto com a Gol, e as milhas já estavam expiradas, o próprio sistema já fazia essa atualização das milhas e a revalidação por 6 meses. E a gente teve muito atrito, principalmente nas nossas redes sociais, né, os clientes reclamando que as milhas voltavam expiradas. E depois que a gente entrou com essa ação, nosso volume de elogios e nosso volume de sentimento positivo, ele aumentou, assim, consideravelmente. Os clientes, eles elogiavam, né, inclusive davam como exemplo outras parceiras que não faziam o mesmo processo, então foi bem bacana essa questão que a gente fez. E essa questão da validade de 12 meses, que foi mencionada agora há pouco, desde que o voo ele esteja dentro desse período, né, de atrito, por conta do Covid, a gente colocou a regra que o cliente ele pode fazer remarcação em até 12 meses a contar da data do voo. A gente nem considerou a data da emissão. Então, muitos casos acabam ultrapassando aí esses 12 meses, né? Acaba aí sendo mais do que um ano. Então, precisa entender, né, o voo, entender se ele está dentro dessa regra, desse período, né, de transição aí do Covid. Se tiver, ele pode ser, sim, remarcado. E a Gol, inclusive, ela colocou a opção também do crédito, né? Então, o cliente ele tem a opção também de deixar esse valor como um crédito com a gente, e esse crédito ele vai acabar ultrapassando esses 12 meses também, porque vai ser contabilizada a data do voo, né? E a gente, inclusive, já está parametrizando o nosso sistema para não considerar esse crédito expirado quando o cliente for utilizar, entendeu? Então, tem várias ações que nós estamos fazendo internamente, já pensando lá na frente para não prejudicar o cliente. E se a gente for levar assim ao pé da letra, vai ultrapassar, o cliente ele vai poder utilizar além desses 12 meses aí, porque a gente vai considerar a data do voo, tá? Uma outra ação que eu queria falar aqui, que você falou um pouquinho aí mais para trás, foi uma ação que nós fizemos no nosso bot, né? Os nossos clientes realmente eles estavam reclamando muito nas nossas redes, porque por conta até mesmo dessa crise econômica, né, que acabou afetando aí o nosso país, o mundo, na verdade, né? Nós tínhamos vários programas internos, né, como o Clube de Vantagens, né, que é o nosso Clube Smiles, enfim. E muitos clientes que eles queriam fazer o cancelamento e não estavam conseguindo falar na nossa central por conta do volume de chamadas. E a gente tinha um bot, só que esse bot, ele pedia várias informações, que foi até um exemplo que a Patrícia passou aí do banco, né? Ele pedia várias informações para os clientes, pedia um CPF, passava outras opções se ele quisesse seguir ali com um robô, enfim. E a gente fez um estudo e a gente fez uma mudança no nosso bot para facilitar para que o cliente conseguisse falar diretamente com o atendente. Né? Nós fizemos essa mudança na semana passada e ontem nós tivemos um comitê de crise que nós temos toda segunda-feira, né, para levantar esses dados, como que está sendo o volume de chamadas do Covid, volume de Reclame Aqui, enfim.
E ontem a gente teve uma informação de que melhorou consideravelmente a satisfação do cliente em relação a falar com o atendente nas mídias, no Messenger, né, no bot. Então, assim, são ações que nós temos feito, né, que tanto a Smiles quanto a Gol a gente tem feito, e que tem melhorado realmente a satisfação do cliente a cada dia. E a gente usa realmente o Reclame Aqui, ele é um termômetro para a gente, né? Hoje mesmo a gente estava levantando todos os clientes que já estão reclamando das milhas que vão expirar mais para frente. Então, pelo Reclame Aqui, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem bacana. A gente passou alguns exemplos já, que a gente agora vai começar a estudar como que a gente vai tratar esse cliente agora. Então, assim, é uma série de ações que a gente tem feito que tem colaborado bastante para a satisfação do cliente, viu? O mais legal disso tudo, Sara, é o timing de vocês, né? Uma empresa tão grande quanto a Gol, quanto a Smiles, conseguir ter um timing tão curto para fazer essas mudanças, né? Faz o quê? 45 dias, no máximo 2 meses que a gente está nessa quarentena mais forçada, e já você usou vários exemplos aí de tantas mudanças que foram feitas. Isso, acho que isso é o mais importante, né? Esse timing. Isso. Testar, colher informações e facilitando a vida do consumidor nesse momento tão Exatamente. Tão Teve um outro exemplo bem rápido, né? Que eu não vou ficar aqui a manhã inteira falando, que foi da revalidação também da categoria dos nossos clientes, né? Que todo ano a gente passa por uma requalificação, né? De diamantes, clientes ouro, prata, que é mais do lado da Smiles, e a gente conseguiu fazer uma mudança bem extrema assim mesmo no sistema, que ele não vai considerar os acúmulos desse ano, Cível, né? Ou seja, a gente vai manter a categoria que o cliente ele adquiriu do dia 31 de março até 2022. Então, a gente fez esse comunicado para os clientes também, então isso foi bem positivo também para a Gol e para a Smiles, né? Então, assim, uma série de mudanças que, igual a Patrícia falou, né? É claro que a gente não estava preparado para esse momento, para essa crise, né? Que veio agora, mas a gente, como uma empresa do porte da Gol e da Smiles, a gente tem que ser flexível, né? Tem que dançar conforme a música mesmo, né? Mudando a cada dia, ver qual que é a necessidade do cliente e fazendo as mudanças que são necessárias, né? Tá bom? É isso aí. E as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, timing é tudo. Parabéns aí pela série de trabalhos. Tá bom, obrigada. Valeu. Patrícia, você quer passar mais alguma informação, alguma coisa, para a gente poder ir para o nosso último bloco, que a gente está quase estourando o tempo, e eu preciso ainda pôr a Tati e o pessoal aqui para falar um pouquinho sobre as ações do Reclame Aqui nesse período. Não, acho que já foi bastante explorado. Eu acho que tudo isso que a Sara comentou, acho que parabéns pelo trabalho. Com certeza, todas as outras empresas que estão participando aqui têm também os seus cases de sucesso, tudo que já foi feito para minimizar o impacto e o atrito com os consumidores. E com certeza, todas ainda têm muita lição de casa para fazer. Como ela bem colocou, não, a gente vive um momento de desapego de nossas crenças, desapego dos nossos, né, de mudança de valores, e com certeza a decisão que a gente tomar hoje, talvez amanhã já não seja mais a melhor. Então, a gente vai ter que viver por esse momento de incerteza por muito tempo. Acho que talvez essa seja a nova realidade, já vinha sendo, né, de constante mudanças e volatilidade. Então, a gente não pode ter muito apego àquilo que a gente fez e que deu muito certo, que deu um bom resultado, porque, de repente, amanhã aquilo já não é mais bom. Então, todo dia a gente tem que estar revendo as nossas decisões, as nossas escolhas. E eu acho que é um momento para as empresas realmente pensarem e se posicionarem de qual que vai ser o seu diferencial competitivo nesse mercado. A questões de viagens tende a dar uma certa mudança, ou talvez uma retração mesmo. Acho que é meio que inevitável que no primeiro momento tenha uma retração, até pelas tendências de encapsulamento que devem se manter por um certo período, das pessoas ficarem mais reservadas. E aí, a questão da experiência do cliente, da redução de atrito na jornada, vão ser ainda mais relevantes na tomada de decisão e nas escolhas das pessoas. Então, utilize
bem esse momento para fazer as suas decisões e definir realmente qual vai ser o seu diferencial competitivo. Aqueles que se mantiverem fazendo só o que todo mundo fez, só o acordo ou ataque que todo mundo assinou, não vai se diferenciar, porque aquilo todo mundo está sendo obrigado a fazer. O que você está fazendo a mais para o seu consumidor para que você seja a opção de compra dele quando tudo isso passar? Que ele fale assim, putz, quem esteve perto de mim nesse momento de crise é quem eu quero ter perto também depois que as coisas poderem ser retomadas. Então, assim, utilize esse momento para se diferenciar do mercado. E aí eu acho que isso vale para qualquer tipo de segmento, seja agência de viagens e até mesmo pensar, eu tenho as limitações da empresa aérea, o que eu posso fazer de diferente para esse meu consumidor? Eu posso, de alguma forma, compensar ele, mesmo que não seja nesse objetivo inicial dele, mas eu posso beneficiá-lo com alguma vantagem para uma nova compra, para alguma coisa. Mostre uma disposição a mais para esse consumidor do que só falar que, não, eu não posso porque a empresa não deixou. Então, eu acho que é um momento de ganhar mercado e de se reposicionar e de ter empatia com o seu colaborador e com o seu cliente. Lembra, de novo, o seu colaborador não vai aguentar trabalhar 18 horas por dia, sei lá quantas horas por dia para o resto da vida. Então, assim, todo mundo pode estar fazendo aquela super milha a mais agora, mas as pessoas estão começando a ficar mais esgotadas. Então, como que você acolhe também os seus colaboradores para que a peteca não caia no meio do caminho, porque a jornada ainda vai ser bastante longa. Tá bom? Obrigada, Felipe. E aí eu continuo aqui ouvindo e aprendendo um pouquinho com Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Gente, como a gente está encerrando agora essa penúltima parte aqui, todo mundo que quiser conversar com a gente, que tiver alguma dúvida, quiser falar com o Reclame Aqui sobre qualquer assunto, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é felipe@reclameaqui.com.br. Com as meninas, a Tati e a Ari agora vão entrar para falar rapidamente, que a gente está meio estourado, 10, 15 minutos, sobre tudo que o Reclame Aqui está fazendo. Elas também estão à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Vou pedir para a Aline jogar o e-mail das pessoas aqui no chat e a gente está à disposição. Tati, está online? Tô online. Dá para me ouvir? Dá sim. Ótimo. Gente, obrigada pela oportunidade. Bom dia para todos vocês. Queria só agradecer. Tô achando maravilhosa a participação de todas as marcas e de todas as empresas que estão apoiando, justamente vieram ouvir a gente. Acho muito bacana ouvir a Patrícia também, com as colocações maravilhosas aí, que a gente pode estar fazendo todas as coisas. Eu gostaria muito, muito, muito de estar contribuindo com essa discussão. A gente criou um material muito bacana da equipe de CS, com todos os aprendizados que nós tivemos e principalmente com vários cases das marcas, de algumas marcas que estão utilizando algumas ferramentas do Reclame Aqui para justamente fazer esse controle, né, conseguir entender e conseguir manter a comunicação com o seu consumidor. É meio uma cartilha mesmo, o how to. O que vocês podem fazer? Quem já tem algum produto do Reclame Aqui ou quem ainda está buscando algum produto do Reclame Aqui para poder trabalhar a comunicação, trabalhar esse alinhamento com o consumidor nesse momento que é meio complicado, né? A gente está toda hora mudando, como a Sara comentou, a gente toda hora está estudando, tentando mudar os pontos, o que a gente tem que fazer hoje, quais são as ações que são mais necessárias, quais são os momentos que nós temos que estar vendo, os pontos de vista dos consumidores. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um material que no final agora do webinar nós vamos compartilhar com todas as pessoas. Deixa eu abrir a câmera, pediram para abrir a câmera. Legal. A gente fez um material muito bacana, essa cartilha que a gente vai compartilhar no final, então, agora. Vamos passar para todo mundo. Espero que vocês gostem bastante. Ali tem várias ações que nós fizemos, um estudo que nós fizemos junto com a equipe de CS, todos os CSMs e as marcas, para que a gente possa colaborar. E o que a gente fez agora que está rolando por aí? São duas coisas. Primeiro, as marcas que tiverem interesse em estar trabalhando, que não conhecem nosso produto, a brand page, que é justamente esse ponto, esse touch point dos consumidores dentro do Reclame Aqui, elas podem estar utilizando. Então, nós estamos trabalhando com uma campanha de 30 dias. As marcas que tiverem interesse, podem vir buscar conversar com a gente, com a equipe de CS. A gente vai deixar depois os nossos contatos disponíveis. Venha conhecer, utilizar por 30 dias.
é muito bacana. Esse case, esse material que nós vamos compartilhar, ele tem esse conteúdo de marcas que já estão utilizando. Como que elas estão conseguindo controlar a comunicação com os consumidores, esse alinhamento de expectativa, o que elas estão esperando, o que elas estão buscando, não consegue falar em alguns canais, tá tendo problema de falar em canal, ela vai buscar invariavelmente o Reclame Aqui. Ela vem porque ela sabe que ela vai ser ouvida e muitas vezes ela vai encontrar a ajuda que ela está buscando ali, porque alguém já respondeu, alguém já foi ajudado. Então, ali o Reclame Aqui não é só essa coisa que a gente pensa hoje, tem um ponto de reclamação. Muito pelo contrário. Ali existem várias informações que dão esse apoio. E segunda outra solução que nós estamos deixando disponível é o Valida, é a Valida. Então, se você quiser deixar mapeado quais são as perguntas, quais são as dúvidas que os consumidores estão tendo antes de chegar na sua equipe, antes de saturar a sua equipe, tentando descobrir qual é o problema, você pode usar o RA Valida também, que é uma funcionalidade muito bacana, que você vai conseguir fazer esse mapeamento, vai dar aquela tranquilidade, você vai conseguir entender qual é o problema e direcionar ele para a sua equipe, e a sua equipe vai deixar tudo alinhadinho, tudo organizado, vai ter um processo, não vai ser algo assim, caiu aqui, vai vir tudo organizado, e eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar. E mesmo de tudo isso, mesmo que você queira utilizar o Reclame Aqui normalmente, conta com a gente, conta com a equipe de CS aqui, a gente está muito, muito, muito à disposição e está muito feliz de poder conversar com as marcas. Esse é o nosso objetivo, conversar com cada um de vocês. É isso aí, Tati. A gente tem várias soluções que a gente consegue oferecer para vocês. Também o Thiago está aqui com a gente, também está à disposição. Vou pedir para a Aline pôr o e-mail do Thiago aí para conversar com vocês sobre qualquer coisa relacionada aos produtos do Reclame Aqui. A gente está realmente disponibilizando algumas plataformas de maneira gratuita, algumas outras plataformas a gente está negociando valores, entendendo melhor como que a gente pode ajudar, porque o objetivo do Reclame Aqui é sempre ser bom para os três, para o próprio Reclame Aqui, para as empresas e para os bons consumidores, né? Então, podem contar com a gente, o time da Ari, da Tati, da Yara, que está aqui com a gente, o Osiris. Da Isabela, quem conhece a Isabela. Da Isa. Acho que está legal falar para vocês que agora a gente está com uma nova head de atendimento, que é a Isa Cardoso. Ela entrou aqui com a gente, também está à disposição de vocês. É uma pessoa com bastante experiência em processos, tal, que está ajudando bastante a gente. E é isso, gente. Eu acho que a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, estava até 11h30. Todos os dados estão aqui no chat. Quem precisar falar com a gente, depois a gente está à disposição. Como a Tati lembrou, mas só para pontuar novamente, a gente vai mandar para vocês uma cartilha, um material que o time de CS fez junto com o time de marketing do Reclame Aqui. Está muito completo, muito legal, e podem contar com a gente, tá bom? Então é isso. Qualquer dado que eu passei hoje aqui para vocês também está à disposição. Quem precisar, fala comigo, fala com a Ari, com a Tati, que a gente passa para vocês. Tá bom, gente? Junto. Muito obrigado a todos. E até mais, e fiquem em casa. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Tati.